Olá, boa noite a todos e todas, mais uma vez aqui para as nossas reuniões doutrinárias das quartas-feiras à noite. Desejando muita paz e muita luz para todos nós que nos conectamos virtualmente. Esse mês muito especial para nós do Estrela de Jacó II e do nosso irmão, unidade a serviço de Jesus, unidos que somos, primeiramente na espiritualidade, para depois e fortemente nos unirmos aqui fisicamente. Estamos festejando o aniversário da nossa mentora, Constança Medeiros. Que ela seja cada vez mais iluminada, abençoada, espírito luminosíssimo que já é, e que sempre derrama sobre nós bênçãos divinas abundantes. E hoje, apenas uma pequena estrofezinha do seu hino maravilhoso que temos cantado no encerramento de todas as nossas reuniões, para podermos passar diretamente à nossa reunião doutrinária. Ó lúcida Constança, nas horas de aflição, vem encher de esperanças o nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos, pelo amor do bendito Jesus. E tenhamos certeza que se chamarmos por Constança, ela, com sua luminosidade brilhante, estará conosco, nos envolvendo em paz, nos envolvendo em luz, nos tranquilizando, nos inspirando, nos abençoando. A nossa gratidão a esse espírito de luz que se chama Constança Medeiros. Muita paz. E agora vamos dar as boas-vindas à nossa querida irmã Alcione. Seja muito bem-vinda com suas palestras maravilhosas, ainda do livro O Sermão da Montanha. Com a mesma medidas que medirdes, ser-vos-á medido. Com a palavra nossa Alce, muita paz e antecipadamente agradecida pelas reflexões que com certeza nos dará. Um grande abraço a todos e tenhamos uma noite muito produtiva em conhecimentos e ensinamentos. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa querida Alcione, que já é prata da nossa casa. Bem-vinda, Alcione. E Olá. O nosso convite, muito amorosamente, para fazer parte dessa comemoração do mês de Constança. E hoje, na doutrinária de 19 de agosto, a Alcione vai falar com a gente de um tema que é muito interessante, que é, com a mesma medida que medirdes, ter-vos-á medido. E agora eu vou ocultar aqui a minha câmera e vou dar a palavra à Alcione e deixar que ela dê as contribuições dela, que são sempre maravilhosas. Tá bom? Seja bem-vinda, Alcione, a palavra é toda sua. Obrigada, Mila. Boa noite, gente. Espero que estejam todos bem, se comportando, trabalhados na fé, no Pai, na certeza de que tudo vai passar e ficaremos bem. Então, nós estamos hoje aqui nesse convite à comemoração de Constança, mentora da casa, Estrela de Jacó II. E essa comemoração ela é sempre acolhida com muito carinho pelos trabalhadores e termina contagiando a todos nós que somos convidados a falar ou a ouvir. Lembrando que a mentor espiritual de uma casa espírita, ele tem como missão orientar e sustentar a casa. E a nós cabe estarmos atentos às orientações e agradecer pela sustentação que nunca nos falta. E para celebrar o mês de Constança, esse ano de 2020, nós temos o Mestre Jesus com o Sermão da Montanha. Essa parte da passagem de Jesus aqui na Terra e para Gange, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E tudo isso baseado
A certeza de que, no Sermão da Montanha, o Mestre Jesus trouxe tudo aquilo que nós necessitamos para encontrarmos a nossa evolução. Então, nesse Sermão da Montanha, Jesus fala, além das bem-aventuranças, sobre muitas outras coisas, como o nosso tema de hoje, que é a necessidade de não julgarmos, porque com a mesma medida que medirmos, nós seremos medidos. Então, o nosso tema de hoje é, com a mesma medida que medirdes, ser-vos-á medidos. Estão todos prontos para isso? Para essa ficha cair e entendermos que o caminho é não julgar? Mas aí eu pergunto, você julga? E aí vocês vão refletindo acerca desse questionamento. Normalmente, nós dizemos assim, não estou julgando, quando a gente se coloca diante de alguma situação. Não estou julgando. Mas lembremos, ou na verdade, nos atentemos para um ponto. É julgamento. Toda vez que tento, e muitas vezes consigo impor minha verdade, meu conceito de certo e errado, e a minha crueldade. Hermance Dufour, no livro Jesus, Inspiração das Relações Luminosas, ela nos diz que o julgamento que você faz de alguém cria sua realidade para entender aquela pessoa, mas não quer dizer que ela seja aquilo que você entende. E aí, quem concorda com Hermance Dufour? A grande questão é por que nós julgamos tanto? E aí, eu vou colocar aqui os três grandes fatos do nosso julgamento tão recorrente no nosso dia a dia. O primeiro ponto é o orgulho, uma das chagas da humanidade. Não é o que está lá no Evangelho? Juntamente com o egoísmo. Mas o primeiro ponto para entender por que nós julgamos tanto é esse orgulho que ainda reina em nós. Normalmente, as pessoas dizem assim, eu não sou orgulhosa. Mas em que proporção você está dizendo que não é orgulhoso? Lembrando que o orgulho, ele pode estar pelo complexo de superioridade ou pelo complexo de inferioridade. Ou porque eu me coloco muito acima do outro, ou porque eu entendo que eu não sou tudo isso, mas eu não quero ficar por baixo. Então, o que é que eu faço? Evidencio a falta do outro e deixo a minha ali de lado. Então, para esse orgulho, que ainda é nosso companheiro na existência e de muitas outras existências, Jesus disse assim, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou seja, como é que eu me preocupo tanto em evidenciar o que tem no outro, quando eu acredito que tenha? Porque às vezes nem tem. Às vezes é só nossa ideia, mesmo nosso conceito do que é certo e do que é errado. Mas o que é certo e o que é errado? Porque enquanto nos basearmos nos nossos conceitos de certo e errado, nós estaremos julgando. O que nós precisamos é nos basear na lei divina que serve para manter a ordem física e moral do universo e nos basearmos na lei humana, que também tem o objetivo de manter a ordem. Então, quando nos basearmos nessas leis, aí sim estaremos lidando com o certo e o errado. Aquilo que vai nortear a humanidade, a sociedade como um todo. Mas se eu evidencio o que tem no outro, escondo ou nem percebo,
ou não acredito, que muitas vezes a gente acredita que não possui aquilo, nós estaremos caindo no grave erro de julgar aquela pessoa. O segundo ponto que nos faz julgar tanto é a incompreensão. Precisamos desenvolver a compreensão, porque a maioria de nós é bastante incompreensível. Mas ser compreensivo não significa concordar ou compactuar com o erro do outro. Significa apenas que eu vou ter um olhar mais atento para a ação do outro. E aí, nessa análise, nessa reflexão, eu vou sempre questionar a mim mesma. Você conhece toda a história desta pessoa? Nós nem conhecemos a nossa história na totalidade. Imagine a do outro. Então, por que eu me considero capaz de estar ali julgando alguém? Nessa compreensão, nessa luta pela compreensão, eu também vou questionar. Você sabe o que ela passou durante toda a sua vida? Você tem ideia do que a faz ser a pessoa que ela é hoje? Então, quando eu faço esses questionamentos a mim mesma, eu busco dentro de mim e encontro uma compreensão. E aí, eu não caio mais no grave erro de julgar. Mas quando eu luto o tempo todo, quando eu me permito o tempo todo ser incompreensiva, eu vou estar ali recebendo aquela frase que Jesus colocou para todos aqueles que estavam apedrejando a mulher adúltera. Atire a primeira pedra, aquele que estivesse em pecado. É claro que, para o conhecedor da doutrina espírita, já entende que pecado são as nossas imperfeições. Quem é que não erra? Todos nós erramos. E muitas vezes, na tentativa de acertar, nós erramos. Então, baseada nessa certeza, é que nós devemos estar desenvolvendo essa compreensão. Na falta do outro, ou na suposta falta do outro. Buscando entender o que levou aquela pessoa a agir dessa forma. Será que é aquilo mesmo que está sendo exposto àquela pessoa? Será que aquilo é real? Então, eu vou sempre buscar essa compreensão, porque eu também erro. E quando eu erro, eu quero que alguém compreenda. Eu quero que alguém compreenda que eu estava num momento ruim, que eu ainda não sei fazer da forma correta, que a minha história de vida me levou a agir daquela forma. Então, eu vou compreender, eu não vou compactuar, eu não vou concordar com o erro do outro, mas sim compreender. E precisamos, na nossa prática diária, desenvolver essa compreensão. E está muito atrelada à questão da empatia, não é? Então, a gente pode colocar como palavras sinônimas. Porque quando eu sou uma pessoa empática, eu sou porque eu compreendo. Quando eu me coloco no lugar do outro, é porque eu compreendo o outro, a dor do outro, a dificuldade do outro. Então, no universo, nada é solto. Para conquistar uma coisa, eu preciso conquistar outras. É um pacote completo. Eu não posso me tornar um ser perfeito apenas conquistando uma virtude. Então, na nossa caminhada, por mais difícil que pareça, nós precisamos estar atentos a essas virtudes que precisamos conquistar. Por isso que veio o Sermão da Montanha. Por isso que Jesus falou de tantas coisas no Sermão da Montanha, trazendo as bem-aventuranças e trazendo todos os outros ensinamentos nesse Sermão da Montanha. Um outro ponto que nos leva a esse julgamento é o imediatismo.
a grande maioria de nós é imediatista. Você já vai colocando aquilo que você nem sabe o que é. Você não tem base nenhuma em torno daquilo ali que está acontecendo. Mas você fala, você dá a sua opinião, você faz o seu julgamento. E pior do que julgar é condenar. E muitos de nós sentem um enorme prazer em condenar o outro. É dar aquela sentença final para o outro. Você não presta, você não serve. E muitas outras pessoas acolhem esse julgamento e essa condenação. Também pelo imediatismo. Quantas vezes nós já falamos alguma coisa para alguém e fulano? Não, mas é isso mesmo. Mas você não sabe nada daquela pessoa, daquele acontecimento. Você está se baseando no que alguém lhe disse. Então, julgamos muito e julgamos pelo nosso orgulho, pela nossa incompreensão e pelo nosso imediatismo. Mas aí vai ter sempre aquele espírita que se diz estudioso da doutrina espírita e vai dizer assim: mas e se o outro estiver errado? Porque trabalhar o não julgamento não significa que eu diga que ninguém erra, que o mal não existe, porque aí é eu ser ilusório. Existe sim o mal, e o mal é criação nossa. Nós podemos enxergar o mal, nós podemos enxergar o erro, mas nós precisamos ter um objetivo sério em torno disso. Porque se formos lá para o dicionário, é permitido repreender, orientar o erro de outrem. Aí o que eles respondem? Que sim, mas que precisa ter um objetivo em torno disso. E aí, Mila quer fazer aqui uma intervenção. Vamos passar agora a fala para ela. Diga aí, Mila. Assim, eu fico pensando muito nas pessoas que muitas vezes julgam as outras, né? Mas que também se julgam a si mesmas com a mesma rigidez com que julga os outros, né? Quer dizer, a pessoa não aprendeu a se amar, então é óbvio que ela não vai aprender a amar o outro, não é verdade? É, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Aquele discurso de que eu dou a cada um o que cada um pede. Não. Eu dou a cada um aquilo que eu tenho. Isso que você colocou é muito interessante, porque nós fomos ensinados errado. Seja paciente com o outro, seja compreensivo com o outro. Nós deveríamos ter sido ensinados a seja compreensivo com você, honesto com você, seguindo a proposta do Mestre Jesus quando ele trouxe o segundo mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ame primeiro você, amor próprio, que se traduz no respeito e na aceitação de si mesmo, na capacidade de fazer escolhas acertadas. Porque quando eu me amo, me respeito, me aceito, sou compreensiva, sou fiel a mim mesma, eu vou compreender as minhas faltas. Eu não vou ser tão rígida, tão cruel comigo mesma, como muitos de nós é. Você errou, você merece estar passando por isso. Se pune pelo erro. Na nossa caminhada evolutiva, nós ainda vamos errar. O problema não é errar, o problema é permanecer no erro. O problema maior ainda é não perceber o erro. Então, esse amor próprio, ele precisa ser trabalhado, para que a gente não se cobre tanto, para que a gente possa reconhecer as nossas faltas e buscar a solução para tudo isso. Quando a gente conseguir fazer isso com a gente para de julgar tanto o outro, e a gente vai perceber o quão difícil é ser nós mesmos. Aí a gente lembra Caetano, esse grande filósofo, né, da música brasileira, quando disse: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não é fácil ter este ser tão complexo, mas
Se a gente fosse trabalhando esse amor próprio, a gente consegue trabalhar essa complexidade. Não é? Então, para esse que erra, quando alguém pergunta assim, e se estiver errado? Eu não posso falar? Não posso dizer nada? Não posso me colocar diante dessa situação? Vamos trazer Jesus novamente, quando ele disse, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É o que está em comunhão lá com o Evangelho, quando disse, respondeu, se é permitido repreender, orientar, notar o erro de outro. Quando a espiritualidade diz que sim, é permitido, mas você precisa ter um objetivo. Não é simplesmente porque você quer julgar, porque você quer repreender o outro. Por que você quer fazer aquilo? O que a ação do outro causou de malefício? Porque se houve um malefício, sim, nós precisamos nos comportar. Nós precisamos nos posicionar. Mas quando eu me posicionar, eu preciso primeiro entender que eu tenho que retirar o que existe em mim. Por isso Jesus era capaz de chegar e repreender alguém. Porque ele não tinha nada nele que pudesse colocá-lo em posição de repreensão. O outro repreender, o outro dizer assim, mas você faz. Você está me chamando a atenção se você faz isso. Então eu tenho que perceber em mim. Eu ainda faço isso? Eu faço algo pior? Ou faço alguma coisa para chegar para o outro e ter propriedade em torno daquilo que eu vou falar, daquilo que eu vou notar, daquilo que eu vou repreender. Nós precisamos ter esse cuidado de perceber primeiro a nós mesmos e não o outro. Porque nós somos juízes de nós mesmos, não do outro. Aí, em vez de julgarmos, nós estaremos analisando. Aí vou trazer novamente Hermance Dufour, nesse mesmo livro da citação anterior. Jesus, Inspiração de Relações Luminosas. Quando ela diz assim, quando você tem um propósito definido em relação a alguém e o analisa, usa a razão, a ponderação e o discernimento. Quando você julga, usa o que tem dentro de você para sentir o outro. O problema é o que está dentro de nós. O que eu vou dar ao outro é o que está dentro de mim. E aí, quando citamos esse momento aqui de Hermance Dufour, no livro, também está em comunhão ao que está lá no Evangelho. É permitido repreender, orientar o erro do outro. Em comunhão com Jesus, quando ele diz, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho. Então, na espiritualidade está tudo interligado. Não é o que eu digo, o que você diz, o que o outro diz. É a lei divina que vai soando em todos os cantos. E aquele que confia no Pai segue a lei do Pai. Então, não tem nunca o que eu acho, mas sim o que o Pai colocou como caminho para que a gente possa se tornar um dia um espírito perfeito. Então, quando ela fala que quando nós analisamos, em vez de julgar, nós usamos de razão, ponderação e discernimento, aí nós vamos fazer a nossa análise. Enquanto seres sociais, discernimento é o que está faltando. A maioria de nós, espíritos encarnados. É tanto que esquecemos que com a mesma medida que medirdes, ser-vos-á medido. Se tivéssemos esse discernimento, nós iríamos lembrar disso. Se eu julgo, eu também vou ser julgado. Aí quando Jesus disse isso, ele não estava apenas dizendo para colocar assim para a gente.
Se você fizer, o outro vai lhe dar o troco. Não, ele não estava falando isso. Ele estava se referindo à lei de causa e efeito, que nos diz que todo efeito tem uma causa. Então, se você recebe aquilo, é porque em algum momento você fez. Não é Deus que está punindo, porque Deus não pune, Deus é amor. Somos nós que estamos recebendo aquilo que em algum momento nós demos. A lei de causa e efeito é uma lei divina, e as leis divinas, elas se efetivam. Então, portanto, se não queremos ser medidos pela mesma medida que medimos, precisamos aprender a usar de misericórdia para com as faltas do outro e respeito ao que os nossos olhos não é correto. Vou repetir, que aos nossos olhos não é correto. Essa é uma das formas de nos tornarmos um dia o sal da terra, aquilo que dá gosto. Não foi também o que nos convidou o Mestre Jesus a sermos o sal da terra? Como é que poderemos ser sal da terra se o tempo todo nós estamos preocupados em julgar o outro? Mas esse julgamento com o objetivo de que o outro caia, de que o outro não seja bem visto por mais ninguém. Então, se temos esse objetivo, nós precisamos entender por quê. Por que eu quero tanto que isso aconteça? Por que eu estou evidenciando tanto a falta do outro? Isso que eu estou evidenciando, de fato, é uma falta? Ou só estou me baseando nos meus conceitos de certo e de errado? Porque eu acredito que eu estou isento de ser julgado. Por que eu estou me colocando tanto acima do bem e do mal? Somos seres ainda bastante imperfeitos. Então, eu também terei algo a ser julgado por aquele que acredita que o caminho é esse, o julgamento, em vez da compreensão, da empatia para com o outro. Então, Jesus, nesse Sermão da Montanha, nos faz esse convite para a necessidade de não julgarmos. Lembrando que, se julgarmos, nós também seremos julgados. E quantas vezes somos julgados por aquilo que nós não cometemos, pelo erro que nem existe, mas só baseado no conceito de certo e errado do outro. Já é tempo de reavaliarmos a nossa conduta. Está mais do que na hora de percebermos que temos muito a trabalhar em nós. Em nós, não no outro. Porque eu não sou responsável pela ação indevida do outro. Mas eu sou completamente responsável pelas minhas ações. E aí, Mila? Tem alguma pergunta? Alce, eu quero agradecer, assim, você fala muito de Hermance Dufour e Hermance Dufour, ela é tão simples que às vezes a gente não entende a profundidade do que ela fala, né? Ou seja, ela fala de coisas tão profundas de uma forma tão simples que às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ela está falando uma coisa tão óbvia, mas ela ao mesmo tempo está falando uma coisa muito profunda que a gente tem, às vezes, dificuldade de internalizar, entender exatamente o que ela está dizendo. E você coloca com tanta clareza, traz com tanta clareza essas referências de Hermance, e eu, assim, eu tô toda arrepiada aqui, eu tô falando com você e tô toda arrepiada, porque eu realmente sinto a verdade e o carinho nas suas palavras, né? Quando você fala do não julgamento. Muito, muito obrigada, assim, super prestei atenção aqui, fiquei muito emocionada com suas
contribuições, e eu vejo que é tão difícil as pessoas fazerem isso. E hoje em dia a gente está vivendo um momento em que isso, a gente está precisando tanto disso, né? Porque a gente vai para as redes sociais e a gente faz isso o tempo todo, a gente julga as pessoas o tempo inteiro, né? Então é uma lição muito, muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. E é uma lição de amor que a gente precisa urgentemente aprender, tá? É muito atual isso, é uma coisa bem... E o que é pior é que a gente se baseia nos nossos conceitos, de certo e de errado, e determina que o outro está agindo errado. Sem se dar conta de que o erro está em mim, é no meu olhar, é na minha crueldade. Então a gente precisa trabalhar isso. E aí olhar, você julga, respeito pelo outro. Aí você julga, exclui aquela pessoa, não fala mais sem se preocupar. Sem se preocupar. Exato. Como o outro vai tomar aquilo? Né? Se o outro vai conseguir sair daquela situação que você colocou ele. Exato. Então, assim, é muita responsabilidade que a gente está assumindo, sem ter condição de assumir. Porque não tem então, que a gente reflita as nossas ações, isso. Que a gente reflita as nossas ações, que a gente peça ajuda quando não conseguir, mas que a gente se determine a não cair mais nesse erro de julgar, ou a cair menos nesse erro de julgar. Né? Porque é possível. Quando a gente entende que o outro também é filho de Deus, e que ele merece ser respeitado. Né? Na sua singularidade, na sua complexidade. Lembrando que eu também sou o outro. Que eu quero ser respeitado. Exatamente. Poxa, Alce, muito obrigada mesmo, assim. Espero que você tenha gostado dessa experiência da gente fazer aqui através dessa ferramenta Zoom, para que você possa voltar outras vezes, voltar em outras oportunidades. A gente está sentindo muita falta de você, viu? Suas contribuições são sempre muito importantes para a gente, e a gente já está acostumado a ter você na nossa casa. E nesse momento online não podia faltar você de jeito nenhum. Mas eu faço. A minha preocupação é eu gravar, que eu digo assim, gente, eu não sei gravar. Mas não se preocupe, eu estarei aqui à sua disposição se você precisar fazer outras batidas dessa aqui, que foi muito legal. Muito obrigada, viu, Alce? Obrigada também a todos vocês, aos meus amigos queridos da Estrela de Jacó, da Unidade a Serviço de Jesus, e que Constância continue a nos proteger, a nos guiar, a nos sustentar, para que a gente possa passar nessa caminhada que às vezes é tão difícil, às vezes é tão dolorosa, mas que se a gente tiver a certeza de que estamos sendo sustentados, a gente vai lembrar de Maria, quando dizia a todos que chegavam em aflição até ela: meu filho, tu também passa. E tudo vai passar. Então, um beijo bem carinhoso para todos vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada tambem, Mila. Beijo. Até a próxima, tchau. Viu? Tchau. Tchau. Vamos agradecer agora a nossa irmã Alcione pela bela palestra que tivemos, pedindo a Deus que a envolva em muita luz e muita paz, e também que nos envolva, todos nós, em muita luz e muita paz. Vamos agora para o nosso atendimento espiritual e o encerramento da nossa reunião. Vamos nos recolher, fechar os nossos olhos, inspirar e expirar profundamente, pedindo a Deus amparo, proteção, mentalizando bênçãos divinas a cada inspiração. E ao expirarmos, coloquemos para fora o que não nos serve, pensamentos, sentimentos ruins, negativos que nos jogam para baixo. E assim, conectados que já estamos pela nossa reunião doutrinária com a espiritualidade do bem, levemos o nosso copo de água para fluidificar, no caso do passe, ou na nossa garrafinha de água, dirigindo-nos aos nossos quartos, no caso de atendimento médico espiritual, pedindo a Deus amparo e proteção, agradecidos e agradecidas
a espiritualidade do bem que está sempre conosco, diariamente, nos dando suporte, nos dando amparo, derramando bênçãos divinas sobre cada um de nós. E assim, meus irmãos, vamos dar as boas-vindas aos atendentes fraternos que já estão nos nossos lares, realizando limpeza do nosso ambiente, realizando limpeza da nossa própria psicosfera, para que possamos receber abundantemente as bênçãos divinas derramadas sobre nós. Bênçãos que irão atingir exatamente os pontos que nos doem. Mentalmente, conversemos com esses atendentes, mostremos a ele o que nos aflige, onde nos dói, onde nos incomoda. Peçamos que nos mostrem soluções para os nossos problemas. E através das bênçãos divinas, conseguiremos sim ser atendidos, porque Deus nunca dá uma pedra a um filho que lhe pede um pão, já nos disse Jesus. Jesus, nosso mestre e guia, sempre está conosco. Basta mentalizá-lo, chamá-lo, falar com ele, conversar com ele, pedir humildemente que nos ajude, que nos ampare, que nos dê forças para enfrentarmos o que necessitamos enfrentar para o nosso processo evolutivo. Paz e luz sobre os nossos corações, luz, muita luz curativa sobre as nossas dores, os nossos males, sejam eles materiais ou espirituais. E na certeza do amparo divino, bênçãos luminosas se derramando sobre nós, luzes coloridas, intensas, verde de cura, rosa de amorosidade, violeta da transcendência que tanto necessitamos na nossa vida. Estão se derramando abundantemente sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares. E assim, tenhamos a certeza do amparo divino, tenhamos a fé que necessitamos para superar todas as nossas dificuldades. Agradeçamos ao Pai mais essa oportunidade de atendimento espiritual, com votos de muita paz, muita luz sobre todos nós. Que Deus abençoe e ampare o nosso planeta Terra. Vamos emitir vibrações positivas de amorosidade, de cura sobre o nosso planeta. Cura para toda a humanidade. Cura, Senhor. Cura-nos, Pai. E peçamos também a Deus misericórdia de todos os doentes, de todos que estão em sofrimento. Muita luz sobre este planeta Terra, para que ele possa efetivamente mudar as suas energias, vindo a ser um mundo de regeneração que tanto almejamos. Que assim seja. Enquanto os atendentes fraternos concluem a chuva de bênçãos sobre nós, os nossos lares, os nossos familiares, lembremos que o fato das coisas estarem voltando, abrindo os comércios, as atividades, isso não significa que nós nos livramos da pandemia. Então vamos manter todos os cuidados necessários, distanciamento, higiene, principalmente das mãos, uso de máscaras. Sejamos prudentes e Deus sempre estará conosco. Que assim seja. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E vamos encerrar a nossa doutrinária ouvindo o hino de Constância. Muita paz. Ó lúcida Constância, nas horas de aflição, vem encher de esperanças o nosso
nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Vem surgir no horizonte, ó astro encantador, e sobre a nossa fronte derrama o teu fulgor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Aclara os transviados, almas que sobre o pó cairão fatigados, ó estrela de Jacó. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. A tua luz radiosa nos há de conduzir à estância gloriosa da vida no porvir. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Ali felizes seremos, e então cheios de amor, teu nome bendiremos aos pés do Redentor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.